Reunião extraordinária. Reunião extraordinária. Ei. Teste, ei. Ei. Teste, 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 ei. T
Teste. Vou deixar mais baixo, porque aí... Beleza? Ei, som, ei. Reunião extraordinária.
Boa noite, pessoal. Hoje temos aqui na Câmara 3 projetos de lei para apresentar e 3 projetos de resolução para ser apresentado e votado. Os projetos de lei para apresentar são eles, o projeto de lei número 2, 3 e 4 de 2021. E os que vai ser apresentado e votado são os projetos de resoluções número 4, 5 e 6 de 2021, referente aos pareceres do TSE-MG 2005, 2018 e 2019. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores presentes. Boa noite a todos. Almir Alberto Rocha, Edith Pereira Bahia Souza, Ginaldo Araújo, Letícia Pereira Bahia presente, Márcio Léxio Pereira Silva, Oséias Oliveira de Almeida, Pedro Oscar Mendes Souza, Welton Pereira Luz, Vanderlei Almeida Silva. Contando com a presença de 9 senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 4ª reunião ordinária, primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Águas Vermelhas. Presidência, Márcio Léxio Pereira da Silva, secretária Letícia Pereira Bahia. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2021, às 18h30, a Praça Leonisa Souza Luz, Centro, nessa cidade de Águas Vermelhas. Realizou-se a 4ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Águas Vermelhas. Na sala das sessões, achavam-se presentes mais os seguintes vereadores: Almir Alberto Rocha, Edith Pereira Bahia Souza, Ginaldo Araújo, Oséias Oliveira de Almeida, Pedro Oscar Mendes de Souza, Welton Pereira Luz e Vanderlei Almeida Silva. Acusando a lista de presença o comparecimento de 9 senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente informou que o expediente do dia contaria da seguinte: apresentação dos pareceres do TCE, Tribunal de Contas de Minas Gerais. Processo 107.1641, referente ao exercício financeiro de 2018, processo 1091.629, referente ao exercício financeiro de 2019. Em seguida, a secretária da mesa diretora, Letícia Pereira Bahia, fez a chamada dos presentes vereadores. Leitura da ata da reunião anterior, que, submetida em discussão e votação, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Fez a leitura dos pareceres do TSE. Em seguida, o presidente das comissões conjuntas, Edith Pereira Bahia Souza, anunciou que apresentaria os pareceres das comissões conjuntas da Câmara Municipal na próxima sessão ordinária. Esgotado o prazo regimental e cumprida a ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Está em discussão a ata. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado.
Peço à secretária que faça a leitura dos projetos de lei número 2, 3 e 4 de 2021 e da justificativa e alegações por parte da defesa do exercício de 2005 e do projeto de resolução número 4 de 2021 e, em seguida, dos projetos de resoluções 5 e 6 de 2021 do exercício 2018 e 2019. Ofício 63, de 2021. Encaminha projeto de lei Águas Vermelhas, 5 de abril de 2021. Senhor Presidente, encaminho em anexo mensagem de projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício financeiro de 2022. Observados os requisitos legais, aguardo a aprovação pelos membros dessa colenda Casa Legislativa. Atenciosamente, Nilson Francisco Campos. Ofício no 64 de 2021. Gabinete do Prefeito. Encaminha um projeto de lei. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste presente encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação, do CASCS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, visando a apreciação e aprovação por esta Casa de Leis. Na certeza de contarmos, mais uma vez, com a compreensão deste Legislativo, coloco-nos à disposição e antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Nilson Francisco Campos, Prefeito Municipal. Ofício 65. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, visando a apreciação e aprovação por essa Casa Legislativa, vimos, por meio deste presente, encaminhar projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Educação, integrado o Conselho Fundeb como Câmara, e revoga a Lei Municipal número 662, de 1997. Certo de contarmos com a compreensão e apoio desta edilidade, colocamos-nos à disposição e antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Nilson Francisco Campos, Prefeito Municipal. Excelentíssimos senhores, vereadores e presidente da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, para os efeitos legais, submeto-me à deliberação dessa Igreja Casa Legislativa a seguinte matéria: projeto de lei. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Justificativa. Em anexo, encaminha um projeto de lei para atender ao disposto número do artigo, segundo artigo de 165 da Constituição Federal de 1988, as normas da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, bem como nos dispositivos da Lei Orgânica do Município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como objetivo nortear e formular a formulação de planejamento das ações governamentais e orientar durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2022, sendo peça fundamental e indispensável para a administração pública. Excepcionalmente, nesse exercício, por se tratar de primeiro ano do mandato, não será encaminhado anexo de metas e prioridades da administração municipal, que serão definidas quando da elaboração do projeto de lei de plano plurianual, relativo ao período de 2022 a 2025, o qual tem um prazo constitucionalmente previsto de até o dia 31/8/2021, para ser encaminhada à Câmara Municipal. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2022 é apresentado com as metas de receita e despesas, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, dos municípios.
do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias estão estabelecidas as metas anuais em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal, montante da dívida pública e anexo dos riscos fiscais para o exercício financeiro de 2022. As projeções fiscais utilizadas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 tomarão como base a arrecadação dos 3 últimos exercícios, como também as projeções para o cenário macroeconômico do país, extraídos de fontes oficiais. Foram considerados para o exercício de 2022 a previsão da evolução do PIB em 2,34%, a previsão inflacionária com a base no IPCA em 3,51%, a taxa de juros em 6% e em câmbio, em 5,26%, enquanto para exercício em 2023 foram considerados a previsão da evolução do PIB em 2,5%. A previsão inflacionária com base no IPCA em 3,25%, a taxa de juros em 6,5% e o câmbio em R$ 5,00, né? Com os valores arredondados na casa de R$ 1.000, né? É esperado que as ações de combate à Covid venham a gerar perdas na arrecadação em todos os entes federados, o que implicará em uma crise econômica. No entanto, quanto da elaboração futura do projeto de lei orçamentária anual de 2022, será possível ter uma estimativa mais realista dos efeitos negativos causados pela Covid-19, o qual poderá ser revisado a tempo e oportunamente. Para as demais receitas, foram considerados os parâmetros econômicos estipulados no presente projeto de lei, levantados quando da inclusão de receitas e despesas pelos órgãos e entidades da administração municipal. As possíveis frustrações de receitas serão estimadas no anexo de riscos fiscais. O município já tem convivido nos últimos anos com frustração de receitas que comprometem a gestão administrativa e o município e o ente federado mais prejudicado, considerando que é o menos favorecido na partilha de recursos e o responsável por oferecer um conjunto significativo de obras e serviços para atendimento das demandas da sociedade. Portanto, por todo o exposto e considerando a relevância da matéria vinculada através do presente proposição, solicito aos ilustres eles a sua aprovação. Oportunidade que me coloco à disposição dos nobres senhores para quaisquer esclarecimentos pertinentes e necessários à elucidação de dúvidas referentes ao projeto de lei em apreço. Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas, 5 de abril de 2021. Prefeito Municipal Nilson Francisco Campos. Projeto de lei número 3, de 8 de abril de 2021. Cria o Conselho Municipal de Educação integrado ao Conselho do Fundeb como Câmara e revoga a Lei Municipal número 662, 1997. Justificativa. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio do presente encaminhar o incluso projeto de lei que objetiva a criação do Conselho Municipal de Educação, integrado ao Conselho do Fundeb como Câmara e a Câmara de Educação Básica, como prevê no artigo 48 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, com a finalidade de ser submetida ao exame e deliberação dessa Igreja Câmara, de acordo com o novo Regramento Federal. A Câmara de Educação e a Câmara de Educação Básica deverá integrar o Conselho Municipal de Educação nos termos da lei. Artigo 48.
Os municípios poderão integrar, nos termos da legislação local específica e desta lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, com instituição de Câmara específica para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, observando o disposto no inciso 4 do caput, nos 1º, 2º, 4º e 5º artigo do artigo 34 desta lei. Artigo 1º. A Câmara Específica de Acompanhamento e de Controle Social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb a que se refere o caput. Esse artigo terá competência deliberativa e terminativa. Artigo 2º. Aplica-se para a constituição dos Conselhos Municipais de Educação as regras previstas no artigo 5º do parágrafo 5 do artigo 34 desta lei. Desculpa, gente. Nessas condições evidenciadas, as razões que embasam a iniciativa consubstanciadas em última análise, na necessidade de adequação da legislação da regência do Conselho Municipal de Educação às novas regras estabelecidas pela Lei Federal número 14.113 de 2020. Contará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis. Na oportunidade, revogo a Vossas Excelências e seus distintos pares os meus protestos de apreço e consideração. Águas Vermelhas, 8 de abril de 2021. Nilson Francisco Campos, Prefeito Municipal. Vou tomar água aqui, que é muita coisa. Tem umas... Deu uma... Projeto de Lei número 4, 8 de abril de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Fundeb em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Deixa eu ver aqui a justificativa. Justificativa. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa Igreja Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. CASCS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que inclui o artigo 212-A da Constituição Federal, para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Fundeb, foi editada a Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. De acordo com o artigo 34 do referido diploma federal, todas as esferas do governo devem instituir conselho para o acompanhamento e controle social do Fundeb, motivo pelo qual ora se apresenta essa propositura, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município, a qual substituirá as disposições constantes da Lei Municipal número 821, de 27 de abril de 2007, que atualmente disciplina a matéria.
De acordo com o novo regramento federal, a CASCS-Fundeb deve ser constituído, dentre outros membros, por 2 representantes de pais do alunado. Contudo, no artigo 6 do inciso 1, a linha do presente projeto de lei, foi acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução do conceito de família. Impede registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter emergencial, vez que, nos termos de artigo 42 da Lei Federal nº 14.113 de 2020, os novos conselhos devem estar constituídos até a data de 30 de março de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CASCS-Fundeb prepassa pela realização do processo eletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos que devem integrar sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa, consubstanciadas em última análise na necessidade de adequação da legislação de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. As novas regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.113 de 2020 contará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e seus ilustres pares protestos de apreço e consideração. Águas Vermelhas, 8 de abril de 2021. Nilson Francisco Campos, Prefeito Municipal. Pois é, mas aqui já está a justificativa com a resposta dela. Aqui, ó. Entendeu? Aí você lê o projeto. Primeiro a resposta dela. A defesa dela, no caso. Projeto de resolução número 4, 2021. Dispõe sobre o julgamento de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou, promulga e manda publicar a seguinte resolução. Artigo 1º. Essa resolução normatiza o processo de julgamento de contas do exercício municipal referente ao exercício financeiro de 2005. Artigo 2º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura de Águas Vermelhas referente ao exercício financeiro de 2005. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Agora, eu vou ler a defesa da senhora Rosanísia. Rosanísia Antunes Espósito Brito. Dos fatos. Os autos referem-se à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas relativa ao exercício financeiro de 2005. Os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizaram análise técnica, folhas 4, 5, 7, na qual se constatou irregularidades. Citada a prefeita à época, senhora Rosanísia Antunes Espósito Brito, apresentou defesa. Posteriormente, foi determinada nova citação da senhora Rosanísia para que se manifestasse acerca dos índices de aplicação da saúde e na educação. Dessa feita, foram apresentadas novas alegações e documentos às folhas 132 167, analisadas pela unidade técnica, as folhas 171 e 176.
Após as manifestações do Ministério Público de Contas, folha 181V, foi determinado um novo estudo técnico, as folhas 183 e 185. A unidade técnica indicou que o repasse efetuado à Câmara Municipal não obedeceu ao limite fixado no inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal, com redação dada pelo artigo 2 da Emenda Constitucional 25/2000, não atendendo o parágrafo 2º do inciso 1 do dispositivo citado, folhas 174, 174 e folhas 183 e 184. De acordo com o estudo técnico realizado, ficou constatado que o percentual excedente foi de 0,05% da receita base, folhas 183 e 184. Em relação ao restante do escopo analisado no processo de prestação de contas, foi verificado que o município aplicou na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações e serviços públicos de saúde os percentuais de 23,20% e 14,15%, respectivamente, da base de cálculo, apurados nos autos do processo decorrente da inspeção ordinária número 725-732, folhas 665 e 656, não cumprindo o percentual mínimo, como dispõe o artigo 212 e artigo 198, ambos da Constituição Federal. Essa sessão, realizada no dia 22/8/2019, relator conselheiro substituto Vitor Meyer votou pela emissão do parecer prévio pela rejeição das contas, sendo acompanhado pelos demais membros da segunda Câmara, em que pese o entendimento expresso pelo ilustre relator na fundamentação da decisão, tal entendimento não deve prosperar frente às justificativas demonstradas a seguir. Eu vou para a conclusão. Conclusão. Senhores vereadores, feitas essas considerações, resta inteiramente comprovado não existir motivação para a sanção do gestor público, ora recorrente. Conforme restou demonstrado, todos os seus atos foram norteados pela boa-fé, sempre com a finalidade de melhor atender ao interesse público. Portudo, restam inteiramente afastadas quaisquer possibilidades de punibilidade do gestor público. Diante do exposto, entendo ter esclarecido os apontamentos a essa egrégia Câmara Municipal relativa a esse processo administrativo e, considerando que foram observados paradigmas legais, considerando que o administrador executou regularmente a lei orçamentária do município, considerando que não se constatou a exigência de divergência nas conciliações, não sendo apuradas quaisquer irregularidades, considerando que não se constatou divergências nas aplicações financeiras e que há adequação entre os extratos e os registros, considerando que o controle interno exerceu seu papel constitucional, considerando que não foram constatados quaisquer indícios de desvio ou malversação dos recursos públicos, considerando que não obstante o insignificante déficit na aplicação dos índices da educação e saúde. É público e notório por todos os senhores vereadores a boa gestão levada a feito pela gestora em questão, nessas áreas e que deve ser considerado na análise de caso concreto, considerando que o Tribunal de Contas, órgão extremamente técnico, distante da realidade local, analisa apenas documentos à luz da legislação, que nem sempre é justa. Ao passo, para os senhores vereadores, podem fazer o contraponto entre os critérios técnicos da análise e a verdadeira aplicação dos recursos frente à realidade local, porque conhecem de perto os fatos. Considerando que o verdadeiro motivo de ser o legislativo a última instância de aprovação das contas do exercício municipal é para que a prevalência dos critérios técnicos não redunde em injustiça.
Considerando, enfim, o que se deve levar em consideração, em última análise, é que nem sempre aplicar na íntegra os índices legais em saúde e educação é demonstrar, na prática, uma boa aplicação dos recursos públicos e que uma boa gestão é aquela que consegue fazer mais com menos recursos. Requer seja a presente defesa recebida, processada e, ao final, provida para o fim de serem rejeitadas todas as irregularidades apontadas e a consequente aprovação das contas do exercício financeiro de 2005, nos termos pede deferimento. Águas Vermelhas, 4 de março de 2021. Rosa Nízia Antunes Espósito Brito. Projeto de resolução número 5, 2021. Dispõe sobre o julgamento de contas do exercício municipal referente ao exercício financeiro de 2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou, promulga e manda publicar a seguinte resolução. Artigo 1º. Essa resolução normatiza o projeto de julgamento de contas do exercício municipal referente ao exercício financeiro de 2018. Artigo 2º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas referente ao exercício financeiro de 2018. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal, 22 de abril de 2021. Projeto de resolução número 6, 2021. Dispõe sobre o julgamento de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2019. A mesa diretora da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou, promulga e manda publicar a seguinte ordem. Artigo 1º. Essa resolução normatiza o processo de julgamento de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2019. Artigo 2º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura de Águas Vermelhas referente ao exercício financeiro de 2019. Artigo 3. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Águas Vermelhas, 22 de abril de 2021. Acho que é só, né? Senhor presidente, eu peço a suspensão da reunião por 10 minutos para que as comissões decidam os pareceres das resoluções apresentadas. Está em discussão e votação o requerimento verbal da vereadora Edith Pereira Bahia Souza. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. A reunião está suspensa por 10 minutos.
Dá 6. Peço à vereadora, presidente das comissões conjuntas, para fazer a leitura dos pareceres dos projetos. Parecer, turno único. As comissões mencionadas, após examinar o projeto de resolução número 4, 2021, dispõe sobre o julgamento de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2005, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, Minas Gerais. São de parecer favorável pela sua rejeição em turno único. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. Continua. Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Finanças e Orçamento, tomadas de conta. Parecer turno único. As comissões mencionadas, após examinar o projeto de resolução número 06/2021, dispõe sobre o julgamento de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2018 e 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Águas Vermelhas, Minas Gerais. São de parecer favorável pela sua aprovação em turno único. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. Está em discussão e votação, turno único, o parecer do projeto de resolução número 4 de 2021, referente ao julgamento das contas do Executivo de 2005, de Rosa Nísia. Aqueles que for a favor da rejeição das contas, fica sentado. Pode sentar. Está em discussão e votação, turno único, o projeto de resolução número 4/2021. Quem for a favor da rejeição das contas de Rosa Nísia, fica sentado. Pode sentar. Aprovada a rejeição do Tribunal de Contas por 5 votos a 3. Está em discussão e votação, turno único,
o parecer do projeto de resolução número 5 de 2021, referente às contas do ex-prefeito Valdeci José de Souza, no ano de 2018. Aqueles que aprovam, ficam sentados. Aprovado. Está em discussão e votação, turno único, o projeto de resolução número 5 de 2021, referente às contas de 2018 de Valdeci José de Souza. Aqueles que aprovam, ficam sentados. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação, turno único, o parecer do projeto de resolução número 6 de 2021, referente às contas do ex-prefeito Valdeci José de Souza no ano de 2019. Aqueles que aprovam, ficam sentados. Aprovado. Está em discussão e votação, turno único, o projeto de resolução número 6 de 2021, referente às contas de 2019 de Valdeci José de Souza. Aqueles que aprovam, ficam sentados. Aprovado. Aprovado as contas de Valdeci José de Souza no ano de 2018 e 2019, por unanimidade. Esgotado o prazo regimental e cumprida a ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.